Se eu te pedisse para se descrever em uma palavra que não fosse mãe, você conseguiria? Muitas mulheres não conseguiriam. Isso não é porque a maternidade é forte, mas porque aos poucos a gente vai se apagando. Sim, a maternidade ela demanda muito da gente, especialmente ali nos primeiros anos, né? Você tá imersa. É muita demanda quando a criança, né? Tem crianças que os bebês não dormiram muito, não era muito de dormir. Então, cada um tem suas dificuldades, né? Tem umas que têm dificuldade com a amamentação, enfim. Cada um tem a sua realidade aí. E sim, a maternidade vai demandar muito mais da gente do que qualquer outra área. Isso faz parte, é a nossa entrega, é a nossa doação, é o dar a vida, é o amar de fato, né? Isso vai exigir muito da gente mesmo. E não é aí que está o problema. O problema é a gente olhar também para outras frentes. É a gente entender que a gente também existe para além de ser mãe. É a gente lembrar que a nossa identidade não está ligada apenas ao nosso maternar. E que não há nada de errado nisso. Entenda uma coisa. O cérebro, ele aprende por repetição. Então, você tá ali repetindo sempre, reforçando muito o papel, né? Onde você passa ali das suas 24 horas, 20 sendo mãe, envolvida ali com a maternidade, fazendo coisas para criança e tudo mais. O seu cérebro entende que a sua identidade está ligada muito a isso que você se entrega muito. Então você está reforçando esse papel e reforçando para você mesma que você é esse papel. Você é mãe, apenas isso. Por isso essa dificuldade de olhar e dizer, pera, o que eu sou? Além de mãe, eu sou o quê? A gente tem essa dificuldade. Se a gente pegar a Bíblia, por exemplo, a gente vai ver que antes de sermos mães, nós somos filhas de Deus. E muitas vezes a gente esquece desse papel. A gente esquece da vida que Ele nos deu, do corpo que Ele nos confiou, da vida que Ele nos deu, dos talentos que Ele colocou na nossa vida, das nossas habilidades, das nossas necessidades enquanto um ser humano, porque Ele nos colocou em um corpo limitado que precisa sim de cuidado. E Ele nos chama de filha, nos lembrando que nós também temos esse papel e esse espaço onde a gente pode sim se permitir sermos filhas, sermos cuidadas, falar das nossas dores, chorar sim. A gente não precisa ser forte o tempo todo, a gente não precisa dar conta de todas as coisas, a gente pode entregar e confiar nele aquilo que a gente não está conseguindo. Quantas vezes eu chorei aos pés do Senhor porque eu fazia tudo que me mandavam fazer a respeito de sono e parecia que não funcionava, que não ia, que não fluía, até eu entregar de fato o controle do sono dos meus filhos na mão do Senhor. E Ele me dava dia após dia o que eu necessitava, a porção que eu necessitava para aquele dia. A gente precisa também lembrar que nós somos filha, que nós somos um ser humano por trás do maternar. Isso não nos faz menos mãe. A gente não precisa abrir mão de um para viver o outro. Podemos sim ser cuidadas enquanto cuidamos. Comentei no vídeo de ontem, dessa nossa série que a gente está tendo de Dia das Mães, que é focada em mães esgotadas, que estão exaustas. Eu falei um pouco sobre a queda da dopamina. Muitas vezes essa falta de sensação de prazer que a gente vai perdendo pelas coisas. E que a gente precisa ter alguns pontinhos ali de respiro e de resgate desse prazer. Por muitas vezes, né, durante meu maternal, eu lembrar aqui, muitas vezes foi eu amassar um pão, me ajudava várias questões, né? De eu me regular, de eu desestressar um pouco, de eu lembrar também que eu tenho outras habilidades, que eu sei fazer outras coisas para além de cuidar de crianças. Então, isso nos ajuda, né? A desenvolver essas habilidades, a resgatar quem a gente é, quem Ele nos criou para ser, as habilidades que a gente tem, os talentos que Ele nos confiou. Por vezes foi cuidar da horta. Eu moro num sítio, como vocês podem ver aqui, bem no meio do mato. Então, cuidar de uma horta ou cuidar de uma plantinha aí na sua casa, olhar para outras coisas, ver outras áreas da vida, outras questões que Deus criou, que Deus lhe fez para ter contato, que você pode ali administrar, se desenvolver dentro daquilo dali, dentro da sua realidade, claro. Então, muitas vezes a gente assume esse papel materno e a gente se vê como eu sou apenas isso. Esse é meu rótulo agora.
E muitas vezes é um rótulo que traz muita responsabilidade, mas a gente está sempre nesse lugar onde eu sou o responsável e tem hora que a gente precisa descansar, que a gente precisa assumir o lugar de filha também. Eu demorei muito para eu retomar um hábito que eu amava antes, que era o de leitura. Eu demorei uns bons anos depois de ter meus filhos para de fato resgatar aquele amor pela leitura. Eu te confesso que dependendo do nível que você tá de exaustão, vai demorar para voltar esse prazer de fato. Mas faz o seguinte, confia em mim. Gente, eu já passei por isso, gente. Assim, eu venho de um período, né, onde eu tava muito mais nesse nível de esgotamento absurdo, assim. E a gente precisa cuidar desses hormônios. Reposição de vitamina, tomar vitaminas, isso tudo ajuda a gente, toda essa regulação dos nossos hormônios também. A dopamina ela é essencial para que a gente, né, resgate esse prazer. E quando a gente fala de ânimo, né, a Bíblia fala no mundo 3 aflições, mas tem de bom ânimo. Esse ânimo é essa vontade de viver, porque aos poucos, se a gente vai pagando as coisas da nossa essência, da nossa identidade, as coisas vão perdendo o brilho. A gente vai tendo o quê? Desânimo, a falta da vontade real de viver, o vigor de viver, que é diferente de estar no automático, por exemplo. E aí por isso que você tem essa sensação de estar um pouco perdido. Eu sempre digo que não é sobre voltar a ser quem você era, porque você nunca mais vai ser a mesma depois de ser mãe. Mas o que eu me perdi no meio do caminho, né? Quem é essa nova pessoa? Do que ela gosta, do que ela sente prazer? E o que eu posso resgatar também do que eu sentia prazer antes? Continua a mesma coisa ou não? Eu preciso experimentar. Eu preciso ver. Eu vou ler um livro, eu vou ler um outro, eu vou identificar, poxa, eu acho que eu não tô gostando, ainda gosto de ler, mas talvez é um gênero diferente de leitura que eu gosto agora, sabe? Então, assim, o que você gosta? E o que você, né, de diferente? Poxa, eu sempre gostei, por exemplo, de sair sozinha. Ainda quando eu era solteira, enfim, eu gostava de sair sozinha, andar, passear. Eu sempre curti muito isso. Então, assim, às vezes é respirar e ter esse momento sozinha. Não sei, você vai descobrir, você vai olhar e vai pensar, poxa, não é sobre o desejo de voltar a ser quem você era, mas é o que lá de trás eu gostava muito e que pode ser que eu goste agora ou de uma forma diferente. Eu gosto, por exemplo, eu gosto muito de aprender coisas novas. Que coisa nova eu posso aprender, né? Desde uma receita até um trabalho manual, uma arte, uma pintura, não sei. E vá para além de ficar vendo vídeo ou assistindo, maratonando série, sabe? Algo que desenvolva mesmo todas as habilidades e talentos que Deus te deu. Isso vai fazer você se conectar com a sua identidade, com esse lugar que você tem de filha. Lembre que pequenos resgates da sua essência, eles podem promover grandes reencontros, sabe? De você. Então, pingos de coisas. Eu, desde o puerpério, eu sempre tentei ter um jogo de brinco, de colarzinho, onde nos primeiros dias de puerpério, eu tomava meu banho, nem sempre conseguia fazer uma maquiagem ou ajeitar super meu cabelo, mas eu colocava aquele brinquinho naquilo ali, era lembrando de que eu era uma mulher. Por trás daquela mãe existe uma pessoa que gosta de se cuidar, que gosta de ser cuidada. Então, são pequenas coisinhas que vão fazendo diferença no nosso dia a dia. Eu criei o hábito, depois do maternal, muito mais, porque antes eu nem gostava de maquiagem, assim, estava me maquiando todos os dias. Hoje, depois da maternal, eu percebi o quanto que fazia muita diferença no meu dia eu estar maquiada. Pra mim, sabe? Quando eu me olhava no espelho, ainda que cansada, que eu me via, assim, né, bem maquiada, assim, com um básico, do jeito que eu tô aqui, né? Um básico, nada muito montado, mas que eu me alegrava de saber, poxa, eu tô sendo cuidada também, né? Tô me cuidando também. Eu não tô só cuidando, só fazendo as coisas, mas eu também sou eu aqui por trás. Tem uma Grace aqui, ela não tá em evidência. E se você já me segue lá pelo Instagram, se não me segue, já me segue. Você sabe que eu não sou do time de você tem que ser a pessoa mais importante da sua vida, a sua prioridade número 1. Porque não, gente, na realidade não é isso. A gente tem responsabilidades, a gente tem... Você, que eu tenho certeza que é comprometida no seu papel materno. Você entende a potência que você tem, o impacto que você gera dentro do seu lar.
e dentro do seu trabalho, da sua profissão, enfim, você sabe que na maternidade é onde você tem mais impacto. E você é muito responsável e comprometida com o seu maternar. Você é muito dedicada, então eventualmente você não vai ser a prioridade número 1. Raramente você vai ser a prioridade número 1, na verdade. Mas isso não quer dizer que por não ser a prioridade número 1, você vai ser a última. Então assim, você pode também se cuidar. E às vezes acontece muito aqui, acontecia de eu ficar estressada na hora de sair, quando eu sentava no carro, que eu me olhava no espelho, eu tava numa baranga, ficava estressada, porque pra mim era culpa de todo mundo, porque não se arrumaram direito, por causa disso, porque ninguém me ajudou, porque não sei o que, não sei o que. Até eu entender que, pera, pra mim é importante, então se é importante, tem que entrar dentro da minha rotina. Então, antes de sair qualquer coisa, tomei meu banho, eu já me arrumo por completo. Já estou arrumada, agora sim. Vou arrumar bolsa de menino, vou arrumar coisa, vou arrumar roupa, vou arrumar carro, enfim. Pra na hora de eu sair, não ficar aquele estresse todo de, poxa, eu sou a última que me arruma, que não sei o que, não sei o que. É importante pra você, faça acontecer. Então perceba aquelas coisas que são importantes pra você, que você valoriza, que você se sente bem quando faz, quando acontece isso. E se você tá nessa fase que sente que se perdeu no meio da sua rotina, tá difícil se reconectar, você sabe que tem excessos que precisam ser podados, mas você não sabe por onde começar, eu tenho um guia que se chama Ordem na Mente, que é você fazer uma reunião hoje mesmo ainda com você, sentar, e eu vou te guiar nesse processo, então eu vou te acompanhar nessa reunião, te ajudando a acalmar e regular um pouco mais o seu sistema nervoso, para então pensar de acordo com os seus valores, com aquilo que você acredita que é importante para você, tomar decisões coerentes, tirar excessos, estabelecer limites, para ajustar um pouco mais a sua rotina e encontrar saúde de uma forma possível. Então, basta adquirir aqui no link da descrição. E se você não é inscrito ainda no canal, não se esqueça de se inscrever, deixe seu like se você gostou desse vídeo. Não esquece que a gente está numa série de vídeos de Dia das Mães. Amanhã tem vídeo novo, então te aguardo amanhã. Tchauzinho.